Boa noite, amados. Estamos aqui nessa quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, às 19 horas e 30 minutos, para mais uma live com o tema As gloriosas e poderosas obras do Espírito Santo nas nossas vidas, parte 2, né? Glória a Deus pelo Espírito Santo. Glória a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de poder entrar aí na sua casa através do Facebook, do Instagram e poder compartilhar desta palavra, né? A palavra do Senhor, a palavra de Deus que não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. E eu quero convidá-lo nesse momento a fechar seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Vamos falar com Deus, vamos fazer uma oração de ações de graças ao Senhor, né? Por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, oração de ações de graças pelo seu amor, pela sua graça, sua bondade, pela sua fidelidade e pela nossa salvação em Cristo e pelo Espírito Santo que habita em nós. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do Teu Filho Jesus, nessa noite de quinta-feira, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença, para Te agradecer, Senhor, Te agradecer pelo Teu grande amor, Te agradecer pela Tua bondade, Te agradecer pela Tua fidelidade, Te agradecer por Tua graça infinita, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pela graça de Jesus na nossa vida, e muito obrigado pela Tua palavra que é a verdade, e pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Pai santo, Pai querido, abençoa essa live, abençoa, Pai, esses momentos que nós vamos passar juntos, que a Tua palavra faça a diferença em nossas vidas, que o Senhor abençoe a todos que estão nos assistindo, que a Tua palavra entre em cada coração, edificando, fortalecendo, renovando e curando a todos. Abençoa Teus filhos, abençoa Tuas filhas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, como nós havíamos, divulgado, o tema dessa semana das lives é as gloriosas e poderosas obras do Espírito Santo. Hoje é a parte 2, e domingo será a parte 3, domingo no culto de celebração, às 5 da tarde. Eu quero só fazer uma revisão rápida de tudo que foi ministrado na terça agora, dia 10 de novembro. Abra o teu coração, Nós começamos essa live lendo o texto de 1 Samuel capítulo 10, no versículo 6, quando Deus usa o profeta Samuel para falar com Saul, naquele momento um jovem, tímido, um jovem que estava um pouco amedrontado com esse chamado, com essa possibilidade de ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E então o profeta diz para Saul: o Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Olha que interessante, Olha que interessante essa palavra, Porque até aquele momento, nós precisamos entender o contexto dessa palavra. Qual é o contexto dessa palavra? Samuel viveram no Velho Testamento, na Velha Aliança, antes do nascimento e da morte de Jesus na cruz. Portanto, o Espírito Santo, na Velha Aliança, no Velho Testamento, não habitava dentro do ser humano. Por quê? Porque o ser humano
estava morto espiritualmente em decorrência da velha natureza, da natureza de Adão. No Velho Testamento, né, antes da morte substituta de Jesus, antes da obra consumada da redenção de Cristo na cruz, nenhum ser humano poderia receber o Espírito Santo. Aí você diz, e como é que o profeta diz aqui que o Espírito do Senhor iria se apossar de Saul? Para que Saul pudesse profetizar junto com os profetas e pudesse ser transformado em um outro homem. Na verdade, esta palavra aqui significa o seguinte: Saul receberia, naquele momento, uma unção do Espírito Santo. A única coisa que o Espírito Santo podia fazer no Velho Testamento era ungir as pessoas. E quem são as pessoas? Quem eram as pessoas que eram ungidas pelo Espírito Santo no Velho Testamento? Os reis, né? Quando eles assumiam o reinado, no caso aqui foi Saul, o primeiro rei, mas também Samuel ungiu também a Davi, né? Davi também foi ungido, Salomão também foi ungido e todos os demais reis. Os profetas também eram ungidos, e também os sacerdotes. Então havia uma unção do Espírito sobre essas pessoas, mas elas não podiam receber a habitação do Espírito Santo, por causa da velha natureza que nós herdamos de Adão, né? E eu quero aqui dizer que um dos segredos, um dos maiores segredos, para nós vencermos as fraquezas da carne, vencermos o mundo, vencermos os ataques malignos na nossa alma, exercer a nossa vocação no corpo de Cristo, servir a Deus e se manter fiel ao seu propósito, é ter intimidade com o Espírito Santo, é ter um relacionamento com o Espírito Santo, é andar com o Espírito Santo. No Velho Testamento, né, não era possível as pessoas receberem o Espírito Santo. Por isso que o salmista diz no Salmo 51:5: eu nasci em pecado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe, né? Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. E Jó 15:14 diz: quem é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que seja justo? Então veja bem, nós falamos isso na terça-feira. O que Deus fez em decorrência da impossibilidade do ser humano no Velho Testamento receber o Espírito Santo? Ele mandou construir um tabernáculo, onde Deus pudesse habitar, no Santo dos Santos. O tabernáculo era dividido em átrio, lugar santo e Santo dos Santos, aonde o Shekinah da presença e da glória do Senhor habitava, se manifestava no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso, né? E por que Deus construiu o tabernáculo? Porque, infelizmente, no Velho Testamento, né, todo aquele que nasce da semente da mulher nasce morto, nasce com uma natureza corrompida, separada de Deus. Por isso que Deus usa os profetas Jeremias, no capítulo 31, do 31 ao 35, e o profeta Ezequiel, capítulo 36, do 24 ao 27, para fazer uma promessa, que haveria um dia, né, onde Deus estabeleceria uma nova aliança, Deus iria afirmar uma nova aliança, e essa nova aliança foi firmada, foi estabelecida há 2000 anos atrás, na ocasião da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E Hebreus 8:6 diz
que essa nova aliança, ela foi instituída com base em superiores promessas. E ele diz que nessa nova aliança, nesse Novo Testamento, instituído com base em superiores promessas, Deus iria imprimir, Deus iria escrever a lei não mais em tábuas de pedra, mas na nossa mente e no nosso coração. Aleluia, glória a Deus, né? Isso é maravilhoso. Também ele disse: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E essa aliança ainda vai além. Romanos 8,17 diz que se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. João 12, a todos que creem em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E ele diz que em decorrência dessa nova aliança, instituída com base em superiores promessas, onde a lei é imprimida na nossa mente, no nosso coração, ela é impressa na mente e no coração, e também ele se torna o nosso Pai Celestial, em decorrência do novo nascimento, né? Ele diz: não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Olha que maravilha. Glória a Deus. Todos, sem exceção, podem conhecer ao Senhor, o tanto que nós quisermos. Só depende de nós, porque o Senhor já abriu o caminho para isso. E Ele diz que eu darei a vocês um novo coração. Vou tirar o coração de pedra, coração morto, separado de Deus, preso à velha natureza, e darei a vocês um coração de carne, e vou colocar dentro de vocês o meu espírito, e vou fazer com que vocês andem nas minhas leis, andem nos meus estatutos, sigam as minhas leis. Olha que coisa maravilhosa. Então, esse é o maior diferencial entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, entre a velha aliança e a nova aliança. Qual que é o maior diferencial? É o fato do Espírito Santo habitar dentro dos nossos corações. Olha aí que maravilha. Por isso que não é mais necessário construir o tabernáculo, um novo tabernáculo. Por isso que a Bíblia diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus agora habita em nossos corações. O Espírito Santo habita em nós. Os nossos corações se tornaram o tabernáculo de Deus na terra, a morada de Deus na terra, a residência do Senhor, o templo do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! E é tão tremendo isso, né? Que Jesus Cristo, quando Ele está ali com os seus discípulos, em João capítulo 14, Ele fala a respeito do Espírito Consolador. Ele diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Que coisa maravilhosa, né? Então, quando Jesus morre por nós na cruz, ressuscita ao terceiro dia, né? E é ascendido aos céus para estar à direita do Pai, Ele envia então o Consolador, Ele envia então o Espírito Santo para habitar em nossos corações. O Espírito Santo, Ele diz, ó: eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito da verdade, e Ele estará para sempre convosco. Não vos deixareis órfãos. Que coisa maravilhosa! Nós nunca estaremos sós. O Espírito Santo está conosco. Por isso
né, como nós estamos vivendo, na dispensação da graça e no Espírito Santo atuando na igreja, atuando nesse mundo, nós não podemos, nós falamos isso na terça, cometer esse grave erro que o apóstolo Paulo nos alerta, nos exorta, em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele diz: não apagueis o Espírito. Né? Em outras palavras, não despreze o Espírito. Né? Não apague, não despreze o Espírito Santo. Para a gente poder cumprir o propósito de Deus na terra, para nós podermos conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas, vencer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, vencer esse mundo que jaz no maligno, vencer os ataques mentirosos, enganosos do diabo na nossa alma, e nos manter fiel ao Senhor, e viver uma vida vitoriosa, é extremamente necessário e importante conhecer o Espírito Santo, se relacionar com o Espírito Santo e ter intimidade com o Espírito Santo. Impossível viver uma vida cristã vitoriosa, frutífera, abençoada, desprezando o Espírito Santo. Impossível, impossível. Bom, eu já dei a revisão, né? Então agora, como eu falei para vocês na terça-feira, hoje e domingo e a semana que vem, nós vamos falar das 15 principais obras do Espírito Santo na nossa vida. Né? Eu separei aqui as 15 principais obras do Espírito Santo, que ele veio para fazer na minha vida, veio para fazer na vida de todos nós, de todos nós. Ele não faz acepção de pessoas. E uma coisa que nós precisamos entender: o Espírito Santo, embora ele seja Deus, onipotente, onisciente, onipresente, soberano, ele jamais vai passar por cima da nossa vontade, vai passar por cima do nosso livre arbítrio. Jamais ele vai nos obrigar, jamais ele vai nos forçar a fazer nada. Depende do nosso querer, depende da nossa escolha, da nossa decisão. Ele vai procurar nos estimular, ele vai procurar nos encorajar, ele vai procurar nos incentivar a buscar, a consagrar, porém a escolha é minha, a escolha é sua. Então, você está preparado aí? Hoje eu vou falar da primeira obra do Espírito Santo na nossa vida. A primeira obra que o Espírito Santo veio fazer na minha vida, veio fazer na sua vida, e ele deseja fazer na vida de todo ser humano, está lá em João, capítulo 16, do versículo 7 ao 11. Jesus diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para junto do meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então a primeira obra do Espírito Santo na nossa vida é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por quê? Ele tem que convencer o pecador do pecado. O que significa convencer o pecador do pecado? É revelar ao pecador o seu real estado espiritual. Qual é o real estado espiritual daquele que ainda não se converteu a Cristo? Ele está morto espiritualmente. Você pode ser a pessoa mais religiosa desse mundo, mas ainda assim
você continua morto espiritualmente, separado de Deus. Por quê? Porque nós já lemos em Salmo 51:5 que todo aquele que nasce da mulher já nasce morto, já nasce pecador. Veja bem, nós herdamos do nosso pai Adão a morte espiritual. É uma herança que nós tivemos. Não são os filhos que entesouram para os pais, são os pais que entesouram para os filhos. Nós já nascemos em pecado, nós já nascemos corrompidos, nós já nascemos separados de Deus. E nós precisamos do quê? Nascer de novo. Por isso que é importante convencer o pecador do pecado, do seu real estado pecaminoso, morto, separado de Deus. Entendeu? O problema do religioso é que ele se apoia, ele confia muito na sua própria religião, nas suas práticas religiosas, nos seus dogmas religiosos. Mas isso não faz de você uma nova criatura. Isso não faz de você uma pessoa salva em Cristo. Você só é salvo em Cristo quando você o aceita como Senhor e Salvador, reconhece que você é um pecador morto, separado de Deus por causa da velha natureza e a necessidade de nascer de novo. Quando você nasce de novo no seu espírito, aí sim você se torna uma pessoa salva em Cristo, justificada, santificada, purificada, redimida do pecado, da justiça, do pecado, da culpa e da condenação. Segundo, ele convence também o pecador da justiça, demonstrando que somente pelo sangue de Jesus derramado na cruz é que o pecador é justificado do seu pecado. É pelo sangue de Cristo que nós somos justificados. Entendeu? Não é porque nós damos esmola, ou porque fazemos qualquer outra boa obra, caridade ou penitência. Não. Nós só somos justificados mediante o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário para expiação, remissão e perdão dos nossos pecados. Terceiro, ele nos convence também do juízo, ou seja, demonstrando para todos que, sem exceção, ao homem está ordenado a morrer uma única vez, e depois disso, todos, sem exceção, desde o menor ao maior, terá que comparecer perante o tribunal de Cristo, o tribunal de Deus. Então veja bem, então a partir do momento que o Espírito Santo ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, e você abre o teu coração, decide crer no sacrifício vicário de Jesus e aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, confessando com a tua boca e crendo no teu coração, então você irá aceitar a Jesus Cristo, receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Isso aconteceu comigo dia 11 de novembro de 1986. Ele fez essa obra há 34 anos atrás. Fez aniversário ontem, minha conversão a Cristo. 34 anos atrás, o Espírito Santo fez isso comigo. E eu tinha apenas 17 anos para 18. Mas o Espírito Santo fez isso. Eu não sei como ele fez, mas ele fez. Ele me convenceu do meu estado pecaminoso e da minha necessidade de ser salvo. Me convenceu da necessidade de aceitar a Cristo para mim ser justificado, o sangue do Cordeiro, e da necessidade de eu me converter para que eu fosse salvo e escapasse do juízo da morte eterna, sem Deus, por toda a eternidade. E eu, sem relutar, levantei minhas mãos e aceitei a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. A segunda obra do Espírito Santo, a partir da primeira, é nos dar um novo coração e uma nova natureza.
a obra do novo nascimento, quem realiza é o Espírito Santo. Nenhum homem tem esse poder. Pastor não tem, ninguém tem esse poder. Só o Espírito Santo pode operar em nossos corações esse milagre, né, de nos dar um novo coração, de nos dar uma nova natureza, de arrancar o coração de pedra e nos dar um coração de carne, de nos dar a vida e a natureza de Deus. Só o Espírito Santo. E esse é o maior milagre que Deus pode realizar na vida de um ser humano. Fazer ele nascer de novo, né? Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo arranca de dentro de nós a natureza de Adão, aquela velha natureza morta, decaída, decadente, separada de Deus, e nos dá em troca uma nova natureza, um novo coração. Recebemos a própria vida e a própria natureza de Deus dentro de nós, aleluia. E a partir desse momento, o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo, e aí nós passamos a nos tornar, né, um membro do corpo de Cristo, cujo cabeça é o próprio Cristo. E também somos enxertados na videira verdadeira, em João 15. Quem é a videira? Jesus. E a partir do novo nascimento, nós nos tornamos um ramo que foi enxertado na videira, para nós podermos frutificar para o reino, para Deus, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10, diz que quando nós nascemos de novo, fomos colocados assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, poder e potestade. Diz também em Colossenses 1,13, que quando nós nascemos de novo, fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino de Deus. Aleluia! E o Espírito Santo, a partir do novo nascimento, passa a habitar para sempre dentro de nós. Ele não vem fazer uma visita e vai embora. Quando você nasce de novo, quando você aceita Cristo, o Espírito Santo passa a habitar para todo sempre dentro do seu coração, no seu espírito. E isso é maravilhoso, isso é glorioso, isso é bendito, né? O novo nascimento, ele opera 3 mudanças poderosas na nossa vida. Muda a nossa condição espiritual, da morte para a vida. A lei do Espírito da vida nos liberta da lei do pecado e da morte. Então a nossa condição espiritual, ela é mudada. Nós passamos a ter vida com Deus, passamos a ter a vida de Deus em nós, e o Espírito Santo habita em nós, e agora podemos ter comunhão direta com o Pai, como Adão tinha com ele no jardim do Éden. A mesma comunhão que Adão tinha com Deus antes do pecado no jardim do Éden, hoje nós temos com o Senhor. Foi restaurada essa comunhão através do sacrifício de Jesus. Glória a Deus. No novo nascimento muda também a nossa identidade com Deus, né? Muda a nossa identidade. Antes nós éramos apenas uma criatura decadente, morta espiritualmente, separada de Deus. Por causa do novo nascimento, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, habitação do Espírito, morada de Deus, propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a noiva do Cordeiro, irmão de Cristo, pertencentes à família de Deus. Aleluia! E o terceiro milagre, a terceira mudança que o novo nascimento opera em nossas vidas, muda também a nossa posição espiritual, né? Nós estávamos
no império das trevas, sendo escravizados por Satanás, pelo pecado, pela mentira. Agora nós fazemos parte do reino de Deus, livres do pecado, livres da condenação, livres da opressão do diabo. No reino de Deus quem manda é Jesus, e no reino de Deus nós temos toda a provisão que precisamos. Também estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, poder e potestade. Estamos no corpo de Cristo, estamos na videira, conectados com Cristo, e estamos no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente. Olha que coisa maravilhosa, né? Glória a Deus, isso é maravilhoso. E o nosso nome foi registrado no livro da vida, e o Senhor preparou para nós uma morada celestial, e nos selou com o Espírito Santo, que é o penhor, a garantia da nossa herança. Não é lindo isso? Essa é a primeira obra do Espírito Santo na vida de todos, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Grave bem isso. Não somos nós que convencemos ninguém, nós apenas pregamos o Evangelho, mas quem convence é o Espírito Santo. Por isso que a palavra diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. A segunda obra do Espírito Santo na nossa vida, dessas 15, vamos falar da segunda. Depois que você nasce de novo, depois que você é convencido do pecado, da justiça e do juízo, abre o teu coração, aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador, aí Ele vai realizar a segunda obra, é batizar você com o seu poder e a sua unção, né? Ou seja, essa é a terceira obra do Espírito Santo, batizar você com o seu poder, com a sua unção, dando a você o dom de orar em outras línguas. Essa é a terceira obra do Espírito Santo. Jesus, ele fala a respeito dessa obra em Atos capítulo 1, versos 5 e 8. Ele diz, porque João, na verdade, batizou vocês com água, mas agora vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia! Olha que interessante. O Espírito Santo, a terceira função dele, depois que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, depois que ele opera em nós o milagre do novo nascimento, dando-nos uma nova natureza e vindo habitar em nós, a terceira obra do Espírito Santo é derramar o seu poder sobre nós, é nos batizar com o poder do Espírito Santo, é nos batizar com a unção do Espírito Santo, e nos dá o maravilhoso e glorioso dom de orar em outras línguas. Olha que interessante. E por que o Espírito Santo faz isso? Para nos revestir de poder, de autoridade, de ousadia, para que nós possamos testemunhar a respeito de Jesus, para que nós possamos pregar o Evangelho debaixo de uma unção, debaixo de uma autoridade. Aleluia! Para que nós sejamos edificados na fé. O batismo no Espírito Santo é um revestimento espiritual, para que nós possamos pregar o Evangelho, né? Não na força da carne, não na nossa capacidade intelectual, mas pregar o Evangelho debaixo de uma unção, debaixo de uma autoridade, debaixo de uma ousadia, debaixo do poder do Espírito Santo, fazendo discípulos em todas as nações. Esse é um direito, esse é um privilégio de todo aquele que aceita a Cristo como Senhor e Salvador. Ser batizado no poder do Espírito Santo, receber o dom de orar em outras línguas, para a sua edificação espiritual. Se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, ore em línguas para a sua edificação espiritual. Se você ainda não recebeu o dom de orar em línguas,
Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, nesse domingo, venha com o coração aberto, que nós vamos orar para que você receba o batismo com o Espírito Santo, seja revestido com esse poder, receba o dom de orar em outras línguas. Essa é a terceira obra do Espírito Santo. Essa é a terceira obra que ele deseja realizar na vida daquele que nasce de novo, na vida daquele que foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, daquele que aceita a Cristo como Senhor e Salvador, daquele que se torna uma nova criatura e recebe o Espírito Santo para habitar em seu coração, ser cheio do Espírito, ser revestido de poder, receber poder espiritual. Que maravilha, aleluia, glória a Deus. Essas são as primeiras 3 obras do Espírito Santo. No domingo nós vamos dar continuidade, na semana que vem vamos dar continuidade. Eu gostaria que você, nesse mês de novembro, continuasse acompanhando essas lives, para que você seja edificado, você seja ministrado. Aprenda um segredo, a gente só consegue vencer nossas fraquezas, a gente só consegue vencer a incredulidade, a dúvida, o medo, a ansiedade, a insegurança, baixa autoestima. A gente só consegue vencer as astutas ciladas do diabo. A gente só consegue vencer esse mundo que jaz no maligno. A gente só consegue servir a Deus e ser fiel ao seu propósito e ser perseverante na fé com a ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, impossível, impossível. Não existe nenhum cristão capaz de vencer as suas próprias fraquezas e de vencer a Satanás, suas astutas ciladas, vencer esse mundo, confiando na sua própria capacidade humana, na sua própria força. Não, nós dependemos 100% do Espírito Santo. Por isso que é extremamente importante você receber essa palavra e tomar uma firme decisão, passar tempo a sós, todos os dias com o Espírito Santo, orando, meditando, adorando, jejuando, confessando, oferecendo ações de graça, louvor e adoração. Entendeu? Amém, querido? Gostou dessa mensagem? Você foi edificado, foi abençoado? Põe um curtir aí, compartilha desse vídeo, para que não só no Facebook, mas também lá no YouTube, na nossa página IHM, no canal que a gente tem, outras pessoas sejam abençoadas e alcançadas, tá bom? E eu quero convidar os amados, domingo agora às 5 da tarde, domingo dia 16 de novembro, 5 da tarde, vamos estar juntos louvando a Deus, adorando, dia 15, desculpa, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e recebendo a palavra de Deus, poder para mudar, parte 2, né? Na verdade, parte 4, né? Abre o teu coração. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu amado Filho Jesus, eu quero aqui te agradecer, Senhor, pela rica oportunidade de poder ministrar essa palavra aos teus filhos, às tuas filhas, Senhor. Senhor, a tua palavra não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. Eu quero aqui, Senhor, em nome de Jesus, abençoar a todos que estão nos assistindo e todos aqueles que ainda irão nos assistir mais tarde. Que o Senhor abençoe a todos, Pai. Toca neles, Jesus. Toca em cada um, Senhor. Toca, Pai, no espírito, na alma e no corpo de todos, Pai. Arranca toda a enfermidade. Eu repreendo todo espírito maligno de opressão, todo espírito de enfermidade. Eu dou uma ordem, solta os enfermos nesta hora. Que toda enfermidade, que toda malignidade, que toda opressão, deixe o seu corpo agora, a sua alma, em nome de Jesus. Que você seja neste momento curado, restaurado, em nome de Jesus. Receba a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba o amor do Pai, a paz de Cristo, o gozo do Espírito, a unção do Espírito, as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que você seja agora grandemente abençoado pelo Senhor, você e toda a sua família. Eu profetizo vitória, milagres,
bênção sobre a tua vida e a sua família, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Um beijo aos irmãos, Deus abençoe a todos, até domingo, dia 15, às 5 da tarde aqui na IHM.